Olá. Ahn, eu acredito muito na mágica que a arte tem. Eu acredito que a arte é a coisa mais mágica que a gente tem na nossa sociedade. Se você imaginar se você se colocar no lugar daquele cara nas cavernas que não conhecia nenhuma imagem e que de repente ele pega uma pedra e daí ele marca uma parede e ele descobre que a marca fica lá. Depois passa um tempo, ele continua marcando, e ele descobre o desenho e ele descobre que ele consegue de alguma maneira gravar ali a história dele, gravar ali os momentos mais importantes da vida dele. E quando alguém olha, o cara da caverna ali do lado, ele olha e fala: "Uou, que isso? Eu consigo ver você ali". E mesmo depois que ele morre, ele ainda continua vivo naquela imagem. A arte é essa coisa muito mágica. E a tecnologia, ela é, por outro lado, essa coisa que faz a gente avançar demais, faz a gente mudar toda hora. E, né, da caverna para cá mudou bastante, mas eu acho que vocês vão concordar comigo que tem mudado mais rápido. E essa mudança rápida que está acontecendo faz com que coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, mudem muito. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, você sabia o telefone de várias pessoas. Você sabia? Você deve estar imaginando tentando relembrar o telefone da sua mãe, talvez, sua namorada. Você, de alguma maneira, acenava para chamar o táxi. Talvez daqui a alguns, não muitos anos, alguém vai dar risada de que talvez você goste ainda de dirigir o seu carro você mesmo. Então, a tecnologia transforma demais as coisas porque ela propõe para a gente um monte de respostas. Coisas importantes, respostas importantes que a gente quer para transformar a nossa vida. E é nesse contexto que eu acredito que as perguntas passam a ser mais e mais relevantes. Se a tecnologia pode nos entregar muitas respostas, quais são as perguntas que a gente quer responder? Eu acredito muito que a arte, né, a sensibilidade da arte, aliada com o poder da tecnologia, o poder de transformação que ela tem, ela pode criar o futuro mais humano que a gente quer para o nosso mundo. Então, eu queria contar para vocês duas histórias. Histórias que são relacionadas com duas perguntas que foram feitas para mim e que, de alguma maneira, trouxeram e criaram os projetos mais importantes que eu já me envolvi. A primeira pergunta é isso: a tecnologia, ela afasta ou aproxima as pessoas? O que você acha? Tenho certeza que você já pensou nisso. A tecnologia, quando você pensa em você, ela te afasta ou te aproxima das pessoas? Foi baseada nessa pergunta que o coletivo Amor de Madre, que é uma galeria de arte em São Paulo, comissionou a minha empresa, que eu tenho com o meu sócio João, que está aqui, desde que a gente tinha 17 anos, comissionou a gente para criar uma instalação artística que explorasse essa ideia. A tecnologia afasta ou ela aproxima as pessoas? E a gente criou isso. Essa instalação é feita de madeira, feita de vidro e feita de tecnologia transparente. Essa que vocês estão vendo, ela foi montada na China, em Pequim, e essa outra que vocês estão vendo foi montada aqui no Brasil, em São Paulo. A proposta dessa instalação era bem simples. O que a gente queria era fazer com que uma pessoa pudesse tocar outra pessoa do outro lado do mundo. E funcionava assim: você ia até esse lugar, né, encostava nesse vidro. Se você encostasse nesse vidro, no mesmo ponto e no mesmo momento que outra pessoa lá do outro lado do mundo, vocês dois sentiam que tinham se tocado. Essa experiência foi uma experiência extremamente transformadora para mim, porque, de alguma maneira, as pessoas que viveram essa experiência, elas sentiam realmente que tinham tocado em alguém. Depois de fazer essa experiência em São Paulo e na China, a gente foi convidado para fazer essa experiência também em Dubai.
para conectar o lado novo e o lado antigo da cidade de Dubai. E os árabes, eles são um povo incrível, né? Assim, extremamente diverso, muito diferente da gente, muito diferente dos chineses, muito diferente de nós. E uma das coisas que é muito diferente é como as mulheres se comportam na sociedade, né? As mulheres, elas não tocam em nenhum homem, nem aperto de mão, em nenhum homem que não seja seu marido ou alguém da sua família. Então, você podia imaginar o que era essa instalação artística no centro da nova Dubai e da Dubai antiga. Muitas mulheres, elas, quando a gente explicava para elas como a instalação funcionava, elas iam lá e, de alguma maneira, testavam aquilo. Mas muitas delas, e era muito interessante ver isso, muitas delas fugiam dessa experiência quando elas descobriam que elas podiam tocar um estranho. Isso é realmente muito louco. É como aquela imagem na caverna. Ela tinha um poder tão forte que ela era inserida, na verdade, na realidade daquelas pessoas. E esse é o poder da arte. Esse projeto, essa janela, ela tinha essa característica de ter esses desenhos muito diferentes, né? Cada janela tinha um padrão que era feito a partir da localização dessa janela no mapa. Então, como funcionava? A gente criou esse algoritmo baseado nas clássicas janelas chinesas e das macharabias, que pegava a latitude e a longitude do lugar e criava esses desenhos que eram sempre muito diferentes para cada lugar do mundo. Isso criava como se fosse uma identidade para aquela instalação que tinha a ver exatamente com aquele lugar onde ela estava. E quando a gente avançou nesse projeto, quando as coisas aconteceram para ele, a gente entendeu muitas coisas interessantes sobre toque, sobre intimidade, sobre tecnologia, e a gente resolveu que a gente queria falar mais disso. A gente resolveu que a gente queria falar mais sobre se a tecnologia afastava ou aproximava as pessoas. Então, a gente, fez um site, fez um vídeo disso, mostrou para as pessoas, tinha um certo impacto, mas a gente queria mais, a gente queria, de alguma maneira, fazer com que mais pessoas pudessem experienciar aquele toque que a gente experienciou quando a gente estava lá tocando uma pessoa do outro lado do mundo. A gente queria falar mais sobre isso. E aqui, talvez, foi a primeira vez que eu vi essas duas coisas se unindo de uma forma tão mágica, assim, que é a arte e a sensibilidade da arte junto com o poder de transformação da tecnologia, dos negócios, dos produtos, dos serviços que a gente usa todo dia. Então a gente decidiu que a gente ia fazer alguma coisa que fosse diretamente nessa direção, alguma coisa que toda pessoa pudesse ter se ela quisesse experimentar essa sensação, essa experiência. Então, a gente decidiu que a gente ia criar um mobiliário e decidiu que a gente ia criar esse banco, né? Por que um banco? O banco era essa coisa mais simples, que era a primeira coisa que a gente podia fazer. Ele era para duas pessoas, né? Então, esse banco é um lugar onde duas pessoas podem sentar, duas pessoas podem interagir, um lugar para se conectar. A gente partiu da ideia de fazer um banco convencional, que duas pessoas se sentam, e daí, para ajudar elas a se tocar, né, se encostar um pouco mais, a gente diminuiu um pouco as medidas, para ajudar elas um pouco. Além disso, para fazer esse banco que ajudava as pessoas a se conectarem entre si, a gente queria que cada banco fosse único, assim como cada janela era única e como cada experiência de encostar em alguém, de tocar em alguém, é muito única. Então, o que a gente fez foi, a gente criou essa interface, que, de um lado, você escolhe no mapa o lugar que você nasceu, e do outro lado você escolhe o lugar onde a pessoa que você ama nasceu. E daí, ali no meio, você consegue ver esses dois padrões se unindo e formando a base do que é esse banco. Depois, com processos de produção digital, né, em CNC, a gente
faz esse banco e ele é costurado, né? Cada um desses lados é costurado, como esse relacionamento, esse toque que está sendo costurado, e a gente entrega para a pessoa. Ops. E agora eu pergunto, a tecnologia, ela deixa as pessoas mais perto ou deixa as pessoas mais longe? Bom, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é um outro projeto que eu quero mostrar para vocês, que é uma pergunta talvez muito mais difícil que essa. Eu vou precisar de vocês para responder. Queria que vocês pensassem na pessoa que vocês amam, né? Tipo, a primeira pessoa que vier na cabeça que vocês amam muito. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho. Se eu pedisse para você imaginar essa sensação, esse amor, e criar uma forma para esse amor, agora, que forma esse amor tem? Que forma tem o amor? Então, essa pergunta, que forma tem o amor, foi o drive de uma pesquisa de mais de 3 anos, que a D3, né, a minha empresa, está fazendo junto com o Estúdio Guto Requena, nesse projeto chama Love Project. A ideia é essa, é criar objetos de design a partir de histórias de amor. Então, em vez da gente desenhar, como eu pedi para vocês fazerem, desenhar na nossa cabeça qual que é a forma do amor, o que a gente fez foi, a gente desenhou um processo pelo qual a gente pudesse passar para essa forma acontecer. Então, o processo que a gente desenhou foi o seguinte, a gente chamava pessoas, essas pessoas vinham lá para um espaço que a gente criou, a gente vestia ela com vários sensores de ondas cerebrais, sensores de batimento cardíaco, microfone para voz, e daí a gente deixava ela sozinha e pedia para ela contar a maior história de amor da vida dela. Enquanto ela estava contando essa história, a gente saía da sala e olhava para esses gráficos e entendia como que é que ela estava se emocionando no decorrer dessa história. A gente pegava, então, esses gráficos, criava um objeto, né, de forma dinâmica e imprimia ele numa impressora 3D. Essa era a ideia. Bom, como era um experimento artístico, um experimento humano para chegar na forma do amor, a gente não fazia muita ideia do que ia sair. Os primeiros testes foram, vamos dizer assim, caóticos. Depois, além de caóticos, eles começaram a ser mais, no mínimo, expressivos. Eles tinham alguma coisa ali, tinha alguma coisa que a gente conseguia ver, que era interessante, mas que ao mesmo tempo deixava que era principalmente original. Acho que essa era a palavra. E daí, enquanto a gente estava fazendo isso, a gente olhou para isso e falou, ok, a gente precisa avançar nesses algoritmos. A gente avançou bastante, pesquisou um monte, chegou e foi avançando, até que a gente chegou num lugar. E daí, quando a gente olhou para aquelas coisas, a gente falou, talvez aqui a gente tenha uma forma. Então, a gente começou então a desenhar o que foi a nossa maior performance até o momento. Eram 50 pessoas que a gente convidou para uma galeria de arte em São Paulo. E daí, a galeria era aberta, qualquer pessoa podia ir lá, a gente teve muitos visitantes, mas tinha 50 convidados que iam contar suas histórias de amor com todos esses sensores, e a gente ia fazer ao vivo essa performance, onde a gente ia ouvir as histórias de amor, mostrar os sentimentos plotados nas telas e ter as impressoras 3D lá que iam imprimir os objetos, essas formas que representavam a história de amor de cada uma dessas pessoas. E o resultado foi algo que a gente ficou extremamente feliz com. O resultado foram essas 53 mandalas que são geradas de um único algoritmo. Todas elas são extremamente únicas, assim, como cada uma tem a sua própria individualidade, mas ao mesmo tempo elas fazem parte de um único todo. E ficou claro para a gente, quando isso acabou, que a gente tinha alguma coisa ali. E a gente percebeu que o que a gente tinha ali é que o amor tem múltiplas formas e que ele podia ser representado de múltiplas formas. Então, o que a gente fez foi, a gente avançou nesse projeto da mesma maneira que a gente fez
no anterior, que a gente queria espalhar essa ideia, essa coisa que a gente experienciou para o mundo. Aqui a gente queria fazer a mesma coisa, queria dar para mais pessoas, mais do que aquelas 50, a possibilidade de ver qual que é a forma, qual que é o desenho da sua história de amor, dos sentimentos da sua história de amor. Então, para fazer isso, né, então de novo, para transformar uma coisa que era pequena, que estava lá no museu, para entregá-la para o mundo, a gente foi para a tecnologia e para os produtos digitais. A gente decidiu que a gente ia transformar o Love Project num produto digital. Então, o desafio era gigante, a gente foi atrás de parceiros, pessoas para nos ajudar com logística, com outras coisas, com a impressão, produção, e a gente encontrou esse nosso sócio, que era um cara muito bom de produção 3D, e ele entrou, Eduardo Dias, ele entrou como sócio, então ficou a D3, o Estúdio Guto Requena e o Eduardo Dias criaram, então, a junção desses três, criaram, então, o Aura, que é a evolução do Love Project. O Aura é muito simples, realmente muito simples. É um aplicativo, está disponível, você pode baixar. É um aplicativo que transforma histórias de amor em objetos de design. Esse aplicativo, ele guia você de forma calma e tranquila para contar a sua história de amor. Ele usa o microfone do seu celular para captar a sua voz e usa também o seu dedo e a câmera e o flash do seu celular para captar os seus batimentos cardíacos. Muitas pessoas falam que isso é zoeira, né? Que tipo, isso daqui não funciona. Mas é verdade, funciona. Porque todo o seu corpo pulsa junto com o seu coração, inclusive a ponta do seu dedo. Então, eu trouxe até aqui, ó. Isso daqui é o que a câmera consegue ver, tá vendo ali, ó? O que a câmera consegue ver do seu dedo enquanto o seu coração está pulsando. Então, o nosso aplicativo, o que ele faz ele olha para essa imagem, processa essa imagem, transforma isso em batimento cardíaco para depois gerar esse desenho único, que é o desenho da sua história de amor. E depois, com tecnologia de produção digital, principalmente impressão 3D, a gente cria isso. Uma mandala de ouro que representa a forma do seu amor. Essa daqui é a minha história com o amor da minha vida. Bom, de novo, o Aura, na verdade, ele entrega isso de novo e reforça isso de novo, que é a minha mensagem, o que eu realmente queria dizer, que é a sensibilidade da arte aliada com o poder da tecnologia, dos negócios, produtos e serviços, principalmente digitais, ele tem poder de transformar o mundo e ele já está criando os negócios do futuro. E o melhor disso é que está em cada um de nós, né, dentro de cada um de nós, nos nossos sentimentos mais humanos, nas nossas intenções mais simples e nossos sentimentos mais humanos, o poder para criar esse futuro. Acredito que todos nós precisamos usá-lo muito bem. Obrigado.